Estamos ao vivo em mais um Tudo é Copy. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast maravilhoso. Como é que vocês estão? Roberto, como é que você está? Fala, senhor Jay! Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. E realmente, estamos ao vivo, é sempre uma emoção muito grande estar ao vivo, né? Dá sempre aquela ansiedade. Eu sou Roberto de Paiva, o -4, um dos apresentadores do Tudo é Copy, o primeiro podcast brasileiro de alto nível sobre copyright. E, bom, já fiz minha apresentação, tem o meu amigo Jay Santos, que também é apresentador desse canal. Jay, por favor. E olá, eu sou o Jay Santos e hoje a gente tem com a gente Cláudio Thiago. Apresenta ele, Roberto, eu te interrompi. grande Cláudio Thiago, empresário, especialmente do offline, né, Cláudio? Especialmente aí fora do digital, no segmento de comércio internacional e também agronegócio, com muita história para contar, um tomador de riscos em série. Por favor, Cláudio Thiago, apresente-se. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Eu estou aqui para falar com vocês sobre networking, mas talvez vários outros assuntos aí acerca disso, né? Networking permeia a nossa vida, né? E vocês chamam de copywriting, né? Ou o texto persuasivo, texto publicitário, ele precisa fazer parte, ele não tem que ser só uma técnica para fora, né? Ele tem que estar entronizado no nosso dia a dia para fazer com que a gente se comunique melhor, que a gente tenha mais impacto positivo na vida das pessoas. E o networking, ele é o elo de conexão com isso, né? Boa parte da minha vida foi construída, da minha vida empresarial foi construída à base de networking. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, que muita gente acha que networking é só uma indicação privilegiada ou um amigo do amigo. Só o que, né? E não é nada disso, né? Como o Roberto falou aí, trabalho com comércio exterior, né? Com comércio internacional já há mais de 20 anos, né, e várias áreas adjacentes, né, de indústria, de máquinas e equipamentos industriais, máquinas e equipamentos agrícolas, propriedade rural, enfim, invisto em startups, né, a minha conexão com o mundo digital está muito ligada ao investimento em startups, que eu comecei a fazer lá em 2010, tem muita coisa que foi feita de forma errada no início, depois foi se ajustando, e eu conheci um pouco mais sobre marketing, principalmente investindo nessas empresas de crescimento acelerado, baseadas em tecnologias exponenciais, né? Então é isso aí. Muito legal, cara. Não poderia concordar melhor com você. O copy tem que estar entronizado mesmo no nosso dia a dia e na nossa vida, né? Afinal de contas, a gente fala que tudo é copy é vendas, né? E aí, realmente, tudo levando a vendas, tudo é copy. E aí, com isso, essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você. A gente tem aí, vamos falar um pouco mais sobre isso, você já tem aí uma carreira muito bem sucedida nesse segmento de agronegócios, de comércio internacional. Você pode compartilhar com a gente uma história realmente inspiradora, que você enfrentou desafios aparentemente intransponíveis, tá? E que levaram você a alcançar esse sucesso, não impor, né, mas colocar a tua autoridade aí e conquistar o seu espaço nesse segmento? Tá, vamos lá, ó, que tem a conexão, tá, com networking. Em 2006 de 2005 para 2006, era um período, eu comecei a trabalhar em comércio, eu comecei a empreender muito cedo, com 12 anos, trabalhei até os 17 de uma maneira bem forte. Eu comprava e vendia sacos de batata, carregava nas costas, aquele empreendimento informal, né? Você aprendeu a vender batata. Vendendo batata. Exato. Compra, vende, vai crescendo e aí vai em frente. Aí você aprende a lidar com funcionário, peão que vem, peão que não vem. Então, tudo bem informal, aquele negócio de pagar a diária do motorista, a diária do cara que vai carregar, se o cara falta, você carrega e por aí vai.
Depois, com 18 anos, de 18 para 19, eu abri uma transportadora que não era nada mais, nada menos do que um agenciamento de carga, telefone e ficar tentando bidar, né, leiloar preço de compra e venda de frete, né? Tem que lembrar que isso era de 99 para 2000, a internet ainda era Totalmente analógico. muito incipiente ainda, então era tudo no telefone, Nextelzinho, eu tinha um sócio, enfim. Vou resumir a história, o negócio acabou crescendo muito. Tem até um podcast onde eu falo sobre a história e explico como que é, né, o fluxo de um e de outro. O networking está sempre conectado a isso. Lá em 2005, eu já estava trabalhando há muito tempo. Em 2005 eu estava com 24 anos, é isso. E eu já estava trabalhando há 10, né? Então já era uma década de trabalho. Parece assim, pô, o cara tem 24 anos hoje em dia, 24 anos às vezes fala assim, um garoto, né? A gente O pessoal esquece está que... começando, cara. O pessoal está saindo da faculdade. mas a gente... Você falou aí, eu me identifiquei, que com 24 anos eu já tinha 8 anos fora de casa, morando sozinho. Então, a gente esquece que na antiguidade, não tão antiguidade assim, com 24 anos, tinha muitos homens que já eram pais de muitos filhos ou responsáveis Também. por muito trabalho, muita propriedade. Com 20 anos, tem muita gente que já era rei e tinha que gerenciar. Imperadores, reis, verdade, cara. Comandantes de exército. Eu não sei bem o que aconteceu, que a gente foi infantilizando ao longo do tempo. Então, assim, só para situar, né, quem estiver ouvindo, com 24 quando eu tinha 15 anos, eu já tinha esse mesmo jeito que eu tenho aqui. No meu perfil lá do Instagram, eu vou colocar mais coisas, mas tem alguns vídeos mais antigos, eu vou colocar uns vídeos mais antigos, mas tem lá uma matéria de quando eu comecei a exportação, eu tinha 21 anos, e a minha postura era como a postura que eu tenho hoje, ou até mais séria, talvez, porque como eu era muito jovem, eu tinha que impor uma certa seriedade. Eu era também muito mais sério do que hoje, eu sou muito mais leve, né? Pois bem, então só para situar aí no espaço-tempo, né? Com 24 anos eu já estava fazendo um bom dinheiro, já tinha empresa de importação e exportação, ela já tinha se transformado numa trading, tradings crescem muito rapidamente. Para quem não sabe como funciona esse setor, é um setor muito dinâmico que você consegue, porque você está fazendo comércio exterior, comércio internacional, então você tem contato com o mundo inteiro, você atua acima do atacado, então você compra grandes volumes, vende grandes volumes, às vezes as margens são mais apertadas, às vezes as margens são melhores, você tem uma capacidade de alavancagem, então tomar dinheiro com bancos internacionais, então você cresce muito rápido. Uma empresa, uma trading bem posicionada, com alguém que tem uma boa experiência, em pouco menos de um ano pode estar faturando $1 bilhão. São as empresas que realmente que durante muitos anos canalizaram, foram os vetores principais de desenvolvimento de qualquer país. Você vê grandes empresas no Japão, por exemplo, tipo Mitsubishi Group, as várias empresas do Japão que reconstruíram o Japão depois da Segunda Grande Guerra são trading companies. As empresas coreanas são trading companies. Samsung nasceu como trading company, então são empresas que dão dinamicidade, né, velocidade e volume ao comércio, sem respeitar, né, sem precisar respeitar fronteiras, né, elas vão além fronteiras. Então, beleza, posicionado nisso aí, com 24 anos já tinha crescido bastante, e era um período que no 19 eu já tinha 19, 20, 21, já tinha feito um bom dinheiro, tinha vendido uma transportadora, peguei um bom dinheiro na mão, mas eu não fiquei iludido. Eu continuei trabalhando, fazendo outras coisas, e acabei caindo em comércio exterior por acaso. Eu me tornei um representante comercial depois de ter vendido uma transportadora, né? Então, isso lá com 21. Mas com 24 eu estava iludido. Eu estava muito parecido com essa garotada que a gente vê aí na internet falando, eu faturo 50 milhões, 100 milhões, comprando Ferrari, isso aqui. Eu estava igualzinho eles, tipo, só que na época era diferente, né? A gente está falando de 20 anos atrás, então é mais... Deslumbrados, né? Hoje é o que mais a galera fatura. Exato, eu estava deslumbrado, tipo, gasta irresponsavelmente, tenta expor uma vida irreal, né? Exato. Na época não tinha a questão tanto da exposição da vida, né? A exposição da vida era mais na noite, né?
na vida noturna, né, saindo para os clubes e tal, mas estava nessa mesma direção, né, com 24 anos ali. E eu fui à falência num ponto que, assim, em poucos meses, em 6 meses, assim, perder aquilo que eu conquistei e ainda ficar com uma dívida de quase 4 milhões de dólares à época. Mas Né? você não estava posicionado em um negócio, você tinha vendido a transportadora e ainda estava pensando no que investir próximamente. Eu tinha vendido... Ele já estava entrado no negócio, você tinha entrado no negócio internacional nessa época, né? Foi o negócio internacional que faliu, é isso? Exato. Eu tinha vendido lá com 21 anos, peguei aquele dinheiro, guardei, me tornei um representante comercial de indústrias de São Paulo para o Centro-Oeste. Dali surgiu minha primeira exportação de carne bovina. Dali surgiu, a partir dessa primeira exportação de carne bovina, por acaso, eu criei a empresa de importação e exportação, fui ganhando conhecimento acerca disso, abri a empresa, essa empresa foi crescendo ao longo dos outros 2, 3 anos quase, e cresceu muito. Como eu falei, são empresas de crescimento acelerado, a gente estava no meio do boom das commodities, no meio do crescimento do Brasil já estabilizado e crescendo, né? Então, as empresas cresciam muito, né? Principalmente porque elas estavam bem posicionadas. Então, eu já tinha uma trading company, eu já tinha uma empresa de comércio internacional consolidada, com mais de 300 funcionários trabalhando. Então, já era um negócio bem relevante mesmo. E eu atendia outras empresas, prestava serviço e tal, e fazia operações próprias. Eu, enfim, não vou entrar aqui nos detalhes, mas eu acabei quebrando por excesso de ousadia, falta de conhecimento de algumas coisas, pontos cegos, ganância, enfim, depois que a gente passa isso, a gente vê. Mas entrando aí nessa questão que você falou, quando que o networking, né, quando que isso funcionou para mim, né? Veja, como é que ele te levou para o caminho do sucesso? Veja, eu vinha num trajeto de crescimento, acumulando capital, indo muito bem e me sentindo o rei do mundo, efetivamente, assim. Então, vendo as coisas de cima. E, de repente, eu saí daquela posição ali e fui à falência e fiquei realmente devendo um bom dinheiro no mercado, e tive que lidar com todos esses problemas, né, relacionados a isso. Então, negociar com fornecedores grandes, fornecedor grande, tudo bem, um banco, um fornecedor grande, você negocia, rola a dívida, luta ali por uma renegociação. Fornecedor pequeno, ele te ameaça, é uma outra dinâmica, ele te coloca um outro tipo de pressão. Na época, eu poderia muito bem ter comprado... Ele não coloca em PDD, né? Ele não coloca em provisão ali de devedores duvidosos, ele quer receber e aí a dinâmica é outra. Exato. Então, só para posicionar como era o perfil, a questão psicológica, onde eu estava imerso ali, né? Voltando, né? Eu estava muito parecido com esses meninos da internet. Eu olhava, quando você está ganhando um caminhão de dinheiro todo dia, você pensa que aquilo nunca vai acabar. E essa é uma grande ilusão. Então, no meu caso, não é que foi secando a fonte, é como se eu tivesse dado de cara com um muro, né? E além de frear em alta velocidade, ainda é como um grande acidente realmente, né? Como você está vindo, como você está na rodovia com um carro esportivo, se sentindo muito bem, se sentindo livre, e de repente você dá uma pancada, pronto, né? Pode ser o seu fim ou você pode ficar muito impossibilitado. Encontrar com um buraco em alta velocidade pode ser seu fim. E um pequeno buraco, né? Eu só queria apontar um negócio. Eu falei já 2 vezes, nenhuma talvez tão grande quanto você. Você chegou a ficar devendo milhões. Eu fiquei devendo a última vez que eu falei, 2020 ali, começo de 2020, fiquei devendo 80 mil ao banco, né? 80 mil ao banco e, se eu não me engano, para os funcionários dava algo em torno de 30 mil. E aí eu peguei empréstimo como pessoa física para pagar funcionário, porque senão eu ia acabar tendo esse problema que você falou, né? Porque é muito pior você dever a pessoa física do que a pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica vai lá, protela seu nome e acabou.
Agora, pessoa física, bicho, nossa Ela Deus. quer receber. Eu quero. Você vai continuar a história, desculpa te interromper, mas eu queria saber como você lidar hoje com esse fato. Porque, tipo, o fato de eu ter falido 2 vezes me ajuda a olhar hoje para situações que me acontecem como, pô, beleza, não é tão ruim assim. Já tive 2 falências lá atrás. Tipo, qualquer caidinha, qualquer buraco que aparece hoje, eu sei lidar muito melhor com o buraco do que antigamente. Logicamente, os buracos, eles vão aumentando à medida que você vai escalando, né? E você escalou, você falou aí, com 24 anos você já estava faturando milhões. Então você escalou rápido e provavelmente nesse meio tempo você não encontrou nenhum buraco. Esse foi o primeiro buraco que você encontrou, né? Então você já estava muito rápido para frear em cima do buraco. Exatamente. E muito nessa velocidade, né? Se a gente for fazer analogia, como você tem imagina, né? Um rapaz que compra um carro super esportivo, se sente o rei dentro daquele carro, está acelerando e tá achando que é super seguro, está tudo bem e tal. Só que não é assim, né? Pode ter um buraco, pode ter qualquer coisa, né? Pode ter alguém pilotando, dirigindo de maneira errada, enfim, que pode levar a um acidente. Foi isso que aconteceu. Então, assim, eu cheguei num ponto que em 6 meses antes eu estava muito bem, me sentindo, como eu falei, sentindo o rei do mundo, né? E 6 meses depois estava devendo ali para os funcionários, eu consegui pagar todos, né? Então foi prioridade para não ter grandes dores de cabeça, demitir as pessoas, tal. Só que eu fiquei devendo durante mais de um ano para vários fornecedores, grandes, pequenos. E o fornecedor pequeno, ele é como se estivesse devendo para uma pessoa física, porque você conversa com aquela pessoa, você lida com aquela pessoa, né? O que muda, né, de ter passado por esse período turbulento é o que eu falo, né? As pessoas acreditam que o principal ganho em um negócio é o lucro que você tem, é o dinheiro que você consegue aferir, aquilo que você ganha. Ele, na verdade, o dinheiro ele é um subproduto. O que você ganha efetivamente é coragem. A coragem ela se expande e ela pode se expandir continuamente. Coragem é a sua capacidade de olhar além daquilo que você efetivamente vê e continuar a tua empreitada, continuar dentro do teu objetivo. A gente precisa entender que a única coisa que tem duas coisas que podem te levar à frente, a tua coragem e a tua fé, e as duas podem andar em conjunto, né? A fé cega, ela pode te jogar dentro de um buraco. A coragem é quando você efetivamente se conhece. Como que você vai se conhecer? Dificilmente você vai pegar alguém e falar assim, olha, não tem os caras que praticam, por exemplo, sei lá, aquele... Outro dia me chamaram aquela guerra tipo de airsoft, né? O cara pratica ali o airsoft, o cara faz um treinamento como um atirador. Legal, é bom, ele pega a mecânica, conhece. Ou no meu caso, né? Eu salto de paraquedas já há mais de 25 anos. Você tem o túnel de vento, né? Já há algum tempo. Você vai lá, se posiciona, aprende posicionamento, mas você efetivamente só aprende a saltar saltando. Você só pode dizer qual é a tua reação no meio do tiroteio se você passou por um tiroteio, e um é diferente do outro. E isso vai expandindo a tua coragem. A expansão da coragem está ligada à ação. Então, é o que eu sempre Cláudio, falo. deixa eu, só uma pergunta ainda sobre isso, cara. A gente está falando de mentalidade. Essencialmente, mentalidade que vai amadurecendo. Lá no começo você falou, pô, uma trading company, ela cresce muito rápido, ela cresce alavancada e num nível assim, até superior ao do atacado. Então a gente está falando assim de grande tomada de risco. E você está contando a história de que quebrou um negócio maduro. Você quebrou um negócio estabelecido e maduro. E eu ia perguntar com relação a isso, esse crescimento, mas a que custo, a que risco? Qual o tamanho do risco para sustentar um crescimento de uma companhia? E você, de alguma forma, já está respondendo aí, que talvez um dos principais riscos é a mentalidade do próprio empreendedor, do próprio empresário. E é a maturidade com que ele lida com isso. Sem dúvida. Por isso que não é só uma questão
Não é só uma questão técnica, não é só uma questão de... Lógico, você tem que contratar as melhores pessoas, tem que tentar se cercar das melhores pessoas, com experiência. Isso foi um erro também que eu cometi, né? E também, na época, se fazia negócio de qualquer jeito, assim, meio que... negócios muito corrompidos, enfim. Então, eu depois dessa falência, eu aprendi um monte de coisa fazendo a engenharia reversa, né? Sobre a questão de idoneidade, né? Quanto não vale a pena ter conexões que sejam frágeis com, enfim, com empresas, com governos, o que quer que seja, que não vale o crescimento a qualquer custo, o lucro a qualquer custo, mas sem dúvida o que sustenta qualquer tipo de crescimento e principalmente tomada de risco está ligado à experiência e está ligado a essa expansão de coragem, porque muitas vezes quando a gente é muito jovem, a gente acha que a gente é corajoso, na verdade a gente é inconsequente. Tem uma diferença muito sutil. Imprudente. Tem uma diferença muito sutil entre ser inconsequente e ser corajoso. Ser corajoso é quando você tem um autoconhecimento profundo. Vamos falar um pouco sobre isso nessa parte de networking, né? Mas eu já entro nisso. Então, assim, você precisa se conhecer profundamente. E não tem como se conhecer profundamente. Obviamente que você consegue, por exemplo, mergulhar, começar a ler um livro, já que a gente está falando de cópia, vamos falar de livros daqui a pouco, e você consegue, de certa maneira, entrar em uma realidade virtual, aumentada, imersiva dentro de um livro, e a partir daquilo raciocinar, pensar, né? Essa é a minha forma, né, de ler livros, é você realmente conseguir mimetizar aquilo que está dentro da história e trazer para a tua vida, né? Talvez não seja a forma que a maioria das pessoas leia, né? Mas eu acredito que é a melhor forma de se ler um livro. Porém, você só consegue entender os nuances, o frio na barriga, como você vai reagir, as reações imediatas quando você vivencia. É o que eu falo, o maior estudioso de Roma, ele pode me falar tudo sobre Roma, mas ele nunca vai me falar qual é o aroma do café na praça central, tal horário. Tem coisas sensoriais que são muito profundas, e é por isso que eu sempre falo que o topo da cognição acontece na prática. O topo da cognição acontece na prática. Você pode ser o maior pós-doutor de qualquer tema. Se você não tiver vivência sobre aquilo, você não adquiriu aquilo que é inerente ao ser humano. Hoje a gente tem inteligência artificial e a gente superestima a inteligência, né? Mas, na verdade, o que é inerente ao ser humano é o sentir. Né? Então, a gente não tem sentimento artificial, a gente tem inteligência artificial. O sentimento seta a construção de inteligência. Eu concordo com você, só uma observação, cara, que, especialmente para nós aqui, que falamos num podcast sobre copywriting, tornar-se copywriter implica isso, né? Implica experiências, explica vivência, explica até cabelo branco. Né? Na real, então, assim, se você não consegue somente fazer o cliente sentir, se você não consegue fazer o cliente sentir com o seu texto, você não fez copy. Não, mas não é só isso, Jay. O que eu quero dizer é o seguinte, quem está começando e quem está no caminho para se tornar um copywriter, não basta somente uma formação, não basta um curso cheio de módulos e ele vai sair de lá formado copywriter. O copywriter, ele é um acúmulo de vida, um acúmulo de experiências, o topo da cognição. E o topo da cognição do copywriter é exatamente isso, ele conta a própria vida, né? E ele transforma... Entendi. Mas beleza. Faz sentido. Eu só queria, já que a gente deu uma pontuada aqui, eu queria chegar num ponto, cara, você falou um negócio que me deixou bem intrigado, porque eu já tinha percebido, mas eu não soube dar nome, e você deu um nome muito bom, que é a diferença entre coragem e... Você falou o nome? Foi a diferença entre coragem e inconsequência. Porque quando a gente é jovem, a gente é inconsequente, a gente não é encorajoso. A coragem está em outro lugar da inconsequência, e isso é muito doido, porque é lógico que isso vem com amadurecimento, né? Um garoto de 15 anos, 16, 20 anos, raramente saberá a diferença entre coragem e consequência. Ele pode até pular ele pula da ponte, mas aquele pular da ponte dele não é sobre coragem, é sobre consequência. Para ele, se der ruim ou se der bom, faz a menor diferença. Ele só quer saber, ele só quer sentir o pular da ponte, né? Eu queria entender melhor esse lance, porque você falou um negócio
O cara me pegou ali e falou, pô, é verdade isso. Eu, quando era mais novo, era muito mais inconsequente. Hoje em dia, quando eu tomo uma decisão, é mais por coragem, né? E aí também tem aquele lance de não sentir medo das coisas, né? Sentir coragem ao ver as coisas que podem nos desafiar. Eu não fiz, eu estou fazendo curso superior agora, né? Eu não fiz curso superior porque eu vim na toada de trabalhar, enfim, tem uma história também aí de por que, né, começar a trabalhar cedo e tal. Mas uma das coisas que eu atribuo o meu sucesso, e a gente precisa ir na acepção das palavras, mas vamos dizer meu êxito, né, naquilo que eu vim fazendo, principalmente por me jogar. E aí, ao me jogar, muitas vezes eu estava sendo inconsequente. E aí, quando você é inconsequente, você precisa fazer a engenharia reversa. Você não pode se jogar a ponto de realmente acabar com a tua vida, né? Comprometer a integridade. Seja literalmente ou comprometer completamente ali. Você precisa ter algum nível de consciência. Mas veja só, muitas vezes a inconsequência ela pode ser um expansor de coragem. Quantas pessoas a gente não conhece que fizeram um curso superior ou se prepararam durante muito tempo, foram ao mercado de trabalho e elas não conseguem obter êxito naquilo que elas estão fazendo. Então, principalmente quando a gente pensa assim, a pessoa pensa, eu quero, sei lá, fazer dinheiro para minha família, construir um patrimônio, isso, aquilo. E a gente vê aquele cara, tipo, um cara comum, como eu, que sai vendendo batata, carregando negócio nas costas e as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque a inconsequência faz com que você tenha ações. Só que você pode entrar, quando você é inconsequente, tem ações, você pode ter o entrar em movimento, ele já vai te trazer algum tipo de benefício. Estar em movimento vai te trazer benefício, sempre, tá? A questão é que muita gente tem movimento não inteligente. O que é um movimento inteligente? É quando você consegue trazer aquilo para o teu intelecto. Eu fiz tal coisa aconteceu direito. Será que se eu mudar o fator A e mantiver o fator B, isso aqui vai continuar funcionando, vai melhorar? Você continua fazendo aquilo ali. Tem muita gente que tem muita atitude, o cara faz, mas ele fica girando em torno do próprio eixo. Então, ele fica ali patinando e fica fazendo muita coisa. Tem aquele que ele entra como se fosse um trabalho de rua sem saída. Não adianta nada você entrar numa rua sem saída e ficar circulando naquela rua sem saída e não entender. Fala, nossa, mas eu ando tanto e eu não saio desse lugar. Sim, porque é uma rua sem saída. Existem alguns trabalhos, algumas atividades que elas são, por natureza, sem saída. E existem algumas atitudes que são sem saída. Então, não adianta nada atitude sem inteligência. Porém, muita gente tem muita inteligência, cria muita projeção, muito devaneio, mas não cria efetivamente estratégia, porque estratégia é pura e simplesmente criar um plano de ação para aquilo que você quer. Tem muita gente que fica falando, estratégia, elucubrando sobre conceito. Estratégia é sair do ponto A e chegar no ponto B, simples executar na prática, né, cara? Exatamente. É um excesso de academicismo que a pessoa simplesmente consegue colocar na rua. E qual é o plano de ação para isso? Porque muita gente também vai fazendo sem plano. E ao fazer sem plano, você não tem nenhuma métrica. Então, veja, é um conjunto de coisas. Por isso que tem muita gente que fala, nossa, eu trabalho tanto, mas não obtenho resultado. Às vezes não está trabalhando inteligente. Tem gente que fala, mas eu estudo tanto, mas eu não obtenho resultado. Às vezes você não está em movimento, você não está fazendo nada. Então, para tudo na vida é um conjunto, né? É um conjunto de fatores, de pilares. Você não coloca uma casa em pé. É muito interessante porque a gente vê isso na natureza, mas muita gente não coloca isso na vida. Então, você olha e fala assim, é como se você falasse, eu tenho uma árvore que ela é só raiz. Não, a árvore não é só raiz. A árvore é raiz, a árvore é caule, a árvore são galhos, são folhas, são fluxos de folhas que caem, se renovam. É assim, o ser humano precisa se renovar, ele precisa ter uma base. É como uma casa. Por maior que seja a tecnologia e a arquitetura, você não consegue fazer uma casa em balanço infinito. Tipo, tem um pilar só. Não, normalmente você tem um conjunto de pilares que vai respaldar aquilo ali. É como, sei lá, exercício físico. O cara fala, eu vou para academia e não estou, sei lá, crescendo na musculação. Tá, porque é alimentação, é sono, é execução, hábitos.
carga, mudança de uma... competição, tem os pilares a serem seguidos. Existe um fluxo, né? E a gente esquece muito disso na vida prática, né? E a gente pode adicionar aí, para você, até fazendo a conexão, você saiu desse estado de falência, durante um ano você superou isso, graças a networking. E como é que surgiu, como é que você percebeu que networking iria te ajudar nisso? Ele aconteceu de forma orgânica ou de forma estrategada? No começo foi tudo de forma orgânica. Veja, tem um monte de coisa de networking antes, tá? Para falar sobre a minha trajetória inteira. Ela é toda inteira sobre networking. Mas nesse caso da falência, o que aconteceu? Eu era muito forte na exportação de alimentos e eu estava realmente muito quebrado, sabe? Devendo dinheiro, tendo que dormir dentro do escritório porque eu não tinha como pagar água e luz no apartamento. E eu fiz como a maioria desses garotos fazem, ao invés de comprar um apartamento que eu podia, que já seria muito, muito bom, eu comprei um ainda muito, muito melhor. E entrei no financiamento, numa parte do financiamento, porque eu falei, o dinheiro é infinito, eu posso continuar pagando. Então, veja, como a gente vê, vários garotos aí, ao invés do cara comprar uma casa, ele aluga e fala, vou investir, vou não sei o quê, vou não sei o que lá. O cara poderia muito bem comprar uma casa de 2 milhões, mas ele quer alugar uma de 20, né? Tem muito disso, né? Então, eu estava dentro desse fluxo e, graças a Deus, não existia ainda Instagram e essas coisas, porque senão seria muito pior, talvez, porque a minha mentalidade podia me jogar para um lugar de querer me exibir, né? Veja, como que eu saí disso, né? Eu saí disso por um único negócio. E um único negócio que surgiu a partir de network. Então, eu passei durante um ano tentando sair dessa situação, fazendo todo e qualquer tipo de negócio, sem ter crédito, porque, lembrando, eu estava falido, estava devendo, e não conseguia linhas de crédito, não suficiente para nada, conseguia só para aquilo ali, para sobrevivência. Estava ali trabalhando sozinho, ou quase que sozinho, porque às vezes tinha um parceiro, alguém que contratava para fazer alguma coisa específica. Imagina você sair de um suporte onde você tinha mais de 300 pessoas trabalhando para você e de repente você está sozinho, né? Dormindo dentro do escritório porque o teu aluguel do escritório está pago e lá tem água e luz, né? Comendo... Com toda aquela pressão em cima, te tirando isso. Exato. Um dia chegou um e-mail para mim de um aliás, eu devia ter mandado essas fotos para vocês colocarem. Olha que interessante, mas depois a gente põe. Chegou um e-mail para mim de um antigo comprador e ele me mandou um e-mail e falou assim, um comprador chinês, ele falou, Cláudio, ele trabalhava numa empresa da Malásia e ele comprava derivados de milho. Então, fubá, enfim, os vários itens aí derivados de milho. Ele trabalhava numa empresa de comércio internacional que fazia o atendimento ali para vários atacadistas, varejistas com esses derivados. A gente está falando de produto para vender para empresas, né? E aí ele falou, Cláudio, ele mandou um e-mail, falou assim, Cláudio, eu saí daquela empresa da Malásia, você sempre me atendeu muito bem ali e tal, e agora eu estou numa empresa em Hong Kong, eu estou trabalhando com produtos de metalurgia e de materiais de construção e eu tenho importado muita coisa de metais não ferrosos, né? E, poxa, eu já comprei algumas coisas de cobre, né, do Brasil, e só que eu tô com um problema com um grave problema aqui de fornecimento, e você sempre me atendeu muito bem, aí queria saber se às vezes você não pode me atender. Lógico, no meio de milhares de mercadorias, né, você precisa ter algum conhecimento técnico sobre aquilo. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre cobre, né? O meu conhecimento estava restrito a milhares de outros produtos, mas principalmente ligados a produtos, a alimentos e coisas assim. Mas era uma oportunidade que surgiu, sólida, de alguém que já tinha comprado o meu antes, que era alguém sério, né, que eu conhecia. Então, o networking já começa aí, né? Você já tinha relacionamento. Já tinha relacionamento, então eu fui atrás. Vou resumir ao máximo a história, tá? Porque a história é muito longa. Fui atrás disso, não consegui, liguei em mineradora. Mineradora não é assim que funciona, né? Tipo, cara, é como você ligar, por exemplo, para, sei lá, como se você ligasse para uma construtora e falasse, como que eu faço para comprar para você construir um prédio inteiro para mim? O cara vai falar, tá, mas quem é você? O que você quer saber?
é meio disparatado, sabe? É meio tipo, tá, mas o que é isso, né? Minerador é a mesma coisa. As pessoas não entendem muito bem essa dinâmica do comércio internacional, que as coisas são muito loteadas, porque precisa ter segurança em cada uma das transações. Então, eu liguei para algumas mineradoras, conversei, tipo, o cara nem te atende, sabe? E aí um dia passou uma ou 2 semanas, um amigo meu da época de transportadora, o cara mais velho, que queria me contratar, ele queria que eu fosse diretor comercial dele. Então ele sabia que eu estava quebrado, e tal, ele me chamou para casa dele para um churrasco, e tal, e eu fui, porque eu falei, pô, não é uma chance de comer carne boa, né? Não estou podendo comprar carne boa. E fui na casa dele, a gente ficou batendo papo, tava lá com a família dele e tal, ele falou, pô, e aí, como é que você tá? Não surgiu nada, né? De negócio, eu falei, cara, surgiu um chinês, assim, assim, assado, blá, 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 o cara tá procurando cobre e tal, mas eu não entendo nada, liguei para as mineradoras, fiz um trabalho aí durante vários dias para conversar com esse pessoal, não achei nada. E esse amigo meu, ele falou assim, porra, eu transporto para um cara que trabalha com cobre. Só que sabe os caras de transportadora, cara chucrão e tal. Ele falou, deixa eu passar um Nextel aqui pro cara. Pô, João, você trabalha com cobre, né? Trabalho. O cara fazia cano, tubulação, uma empresa bem tradicional. Era do vô do cara, passou pro pai do cara, já era um cara de 50 anos e ele era o dono dessa empresa. Ele falou, pô, tô com um amigo meu aqui que quer saber sobre cobre, não sei o quê, sabe? Os caras são agilizados, é diferente. Tipo, não sei o quê. Ele falou, vamos aí amanhã. Beleza. Daí eu dormi lá na casa dele e a gente foi na indústria desse cara no dia seguinte. Aí o cara mostrou toda a indústria e falou assim, você não vai comprar anodo e catodo de cobre diretamente da Vale ou diretamente de uma mineradora. Eu compro, meu avô era dono dessa empresa, meu pai foi dono dessa empresa, eu sou dono dessa empresa há 30 anos. E eu compro de um distribuidor, que é um distribuidor direto da mineradora. E funciona assim, funciona assado, blá, blá. Tá bom, ele mostrou tudo aquilo ali. Tá, eu não sabia nada, não sabia a parte química, não sabia nada, 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 zero, não sabia nada, absolutamente nada. Ele foi me explicando tudo, a gente passou o dia ali. No final da visita, ele me levou lá para o fim da fábrica e me mostrou uma pilhas e pilhas e pilhas de um pó preto. Eu tenho foto disso. Depois eu vou fazer um vídeo, vou fazer um reel sobre isso. Um pó preto. Manda pra gente, cara. Manda pra gente que a gente vai mandar. Nessa exposição. Ele me mostrou um pó preto. Ele falou, isso aqui, Cláudio, é cobre. Só que é cobre contaminado, com chumbo. Às vezes eu vendo para uma empresa de química que faz produto para agricultura, né? Para correção de solo, né? Na época na época de entre safra, às vezes eu tenho que mandar para aterro, mas isso aí é cobre. Às vezes o seu chinês quer isso aí, tem cobre aí, tem um pouco de cobre contido. Tem gente que tem que lembrar que é um cara que fazia tubulação, cano, ele precisava lidar com material nobre, mas o resíduo daquele produto era o reverte, o resto. Tinha uma serventia para alguém. Às vezes tinha, às vezes não tinha, não era um mercado, não é certo. Aí ele falou, se você quiser eu te vendo isso aí. Aí eu falei, tá, então, veja, o networking já tá aí, né? O meu amigo da transportadora me falou, pô, do nada, tipo, eu falei para ele sabia qual era o meu problema, como eu estava, então ele sabia exatamente que posição eu estava. Ele queria me contratar como diretor da empresa dele. Eu não queria trabalhar para ele, porque eu não queria ganhar salário, sabe? Pô, sair de uma posição, tal. Eu falei, não, eu preciso ver alguma coisa, mas para sobreviver, talvez eu tivesse que trabalhar para ele, tá? Em algum momento, ou para alguém. Ele me levou para esse cara. Então, networking puro. Como que eu ia conhecer o cara, dono da empresa? E totalmente, assim, totalmente não direcionado. Tipo, só porque eu falei. Não é só porque Você nunca premeditou isso, certo? Foi orgânico, né, cara? Mas o como negócio que eu percebi aqui pelo papo é que você sempre gerou muita confiança nos seus clientes e nas pessoas da sua volta, né? Porque para uma pessoa te indicar desse jeito para alguém em 5 minutos, tem que ter uma relação de confiança muito forte. Não é uma relação, tipo, vazia de confiança, né? Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho a impressão que o network, depois desse mundo dos coaches, se tornou aquela conversa de 5 minutos e troca de cartão. Fiz o network hoje. Dei meu cartão para um cara, ele me deu dele. Não é isso, né? Tipo, network é exatamente isso que você está falando, né? É uma relação. Você criou um relacionamento, a pessoa confia em você, a ponto de você falar, velho, preciso disso. Você tem uma conversa comum, preciso disso, o cara falar, eu conheço alguém. E assim, é com você. É com você. Eu quero que você faça ou me ajude.
Então tem Então, confiança, sobretudo. Então, tem um porquê disso. Essa história é interessante, porque, ó, veja, esse cara da transportadora, eu já tinha ali 24 anos, eu conheci ele desde os 18, já tinha feito negócio com ele. Nesse mundo dos coaches de networking, eu vou falar um pouco sobre o meu método, tá? Daqui a pouco. Eu vou só finalizar essa história o mais rápido possível. Eu já falo sobre o meu método de networking, porque eu tenho um método realmente para isso. Veja, networking não é quem você conhece. Networking é quem conhece você. E quem conhece você é alguém que já não é assim, tipo, eu troquei. Pô, eu já estive na presença do Elon Musk em grupos pequenos 3 vezes. Então, fui no SXSW, ele estava lá, tinha uma reunião de empresários, 40 pessoas, estava lá com ele. Mas eu conheço ele? Conheço. Eu tenho contato, e-mail da secretária dele, da assistente dele e tal? Tenho. Mas ele me conhece? Não. Não fiz negócio com ele, não me conhece. As pessoas, elas erram por isso. Eu conheci não sei quem, fui num evento não sei o quê. Tá, não vale nada o evento. O que vale é o seu histórico, é o track record, é o histórico daquilo que você fez de benefício para o outro, daquilo que você fez de bom para o outro e como aquela pessoa te conhece. Não é só tipo um posicionamento, tipo, personal branding. Meu personal branding é minha roupa, meu personal branding é como eu falo, é meu carro. Bullshit, não vale nada isso. Isso vale zero, tipo, é lixo. Isso é para enganar tonto. Isso é igual, tipo, o relógio falso ou a joia falsa, bijuteria. Tá bom, brilha, é bijuteria, mas não tem valor intrínseco. Conectando com a tua história aí, foi o teu amigo chinês que te conhecia, foi o teu amigo local que te conhecia, que fez, então, você avançar nesse patamar aí e que, na verdade, eles não estavam ali como amigos, eles estavam ali como colegas de trabalho que já tinham queriam história. fazer negócio, sobretudo. E aí, olha que coisa interessante, veja. E aí esse cara, ele me falou, esse cara da indústria, né, o João, ele me falou assim, eu posso te vender isso aqui. Posso te vender Eu falei, tá bom, por quanto você me vende? Ele falou, posso te vender a $100 a tonelada. Eu não sabia nada do mercado, tá? Mas eu tinha tirocínio de negociador já. Eu trabalhava com negociação há muito tempo. Na hora eu falei para ele, não, João, 100 é muito. Porque eu pensei o seguinte, esse cara é expert, ele entende, ele trabalha com isso há muito tempo. Ele está me falando 100, talvez 100 seja o que o chinês vai pagar. Então tem que pagar muito menos para ele. Ele falou, é muito? Então quanto você paga? Eu falei, te pago 13. Tipo, eu falei um número quebrado para parecer técnico, sabe? Aí ele falou assim, 13 não. Ele não 18. sabia que você não sabia nada, só o teu amigo. Você chegou a falar com ele, eu não não manjo sabia. nada. Você tem que imaginar assim, um cara de 50 anos tem a indústria dele consolidada, para ele aquilo ali é um subproduto, ele está atendendo o cara que é o fornecedor dele de transporte. Você sabe como é, aquela relação tipo de bate-papo, não é a relação de hoje em dia do coach, dos caras bonitinhos, é tipo, cara, é relação de fábrica, entendeu? Do dia a dia, o cara tá ali, troca uma ideia, come uma marmita com você, toma um negócio, blá, blá, vai, pronto, sai negócio. Ele falou, não, 13 não, mas estivemos por 18. Mas com tal condição, você precisa comprar 1.000 toneladas de uma vez, não são 1.000 quilos, 1.000 toneladas, tá? Eu estava acostumado com volume, mas não com volume de um único produto em um volume tão alto, né? O mundo do minério é diferente, sabe? E aí ele falou, você precisa comprar 1.000 toneladas de uma vez, precisa me pagar à vista, você tem que colocar o caminhão e não pode atrapalhar a minha operação. Eu falei, beleza. Então a gente já fez a negociação ali na hora. Eu falei, beleza, só que eu vou ver se é isso que o cara quer. Aí eu indo embora, depois de umas horas ali, né, com ele, ele falou assim, pô, mas você não vai levar uma amostra? Eu nem sabia que tinha que levar a amostra, entendeu? Para mim, tipo, tá aí, fotografei, já era. Aí mandou um cara lá, um funcionário, foi lá, pegou um monte de amostra, pronto. Quando eu cheguei no meu escritório, eu mandei foto, mandei as fotinhas que a gente tirava com BlackBerry, tal, mandei pro chinês. E falei, e aí o chinês me respondeu, falou assim, que ótimo. A primeira coisa que o chinês falou foi assim, você tem amostra? Eu falei, tenho. Tipo, sei muito desse negócio. Só que eu pensei, né? Porque assim, um saquinho de pó, eu tinha vários saquinhos de pó, né? Metálico, né? Um saquinho de pó ele pesa muito, tem muita densidade, né? Não é igual a areia, ele pesa muito mais que a areia, né?
E eu pensei, puta, imagina, eu não tenho grana para mandar isso para a China, vai custar uma grana pesadíssima, né? E ele falou, então tá bom, então eu preciso que você mande para análise. Eu já pensei no custo, né? Por e-mail isso, né? É, e aí ele me mandou o endereço em São Paulo. E eu falei, pô, que ótimo, né? Porque era um laboratório, né? Aí eu fui descobrir, tipo, tem laboratório global, tá em tudo quanto é lugar do mundo, blá, blá. Então, pô, eu saí do escritório no dia seguinte, levei, peguei um ônibus, desci, peguei um táxi, né? Não tinha Uber na época, pá, deixei lá deixei um monte de amostra lá nesse laboratório. Deu uns 2 dias, veio o laudo. E ele falou, é isso que eu quero. Esse Você produto tá é muito brincando. bom. O cara era aquilo que ele estava procurando. Ele falou, é isso que... na verdade ele comprava de várias formas, né? Mas ele falou, pô, é isso que eu quero, legal. E aí eu não... Tem um lance de sorte aí, hein, Cláudio? Tem um lance de sorte, cara. Você conseguiu Tem. ligar 2 pontos, mas com uma coincidência brutal. O cara Então, procurava exatamente o rejeito do outro. Então, na verdade ele estava procurando um material virgem ou era um material que tivesse uma quantidade de cobre contido, né? E aquele material ele tinha um nível de contaminação, porque tinha chumbo. Só que na China eles já tinham uma tecnologia muito mais avançada do que a gente, aquilo que para a gente aqui, e essa é a maravilha do comércio internacional, aquilo que para a gente aqui era um produto problemático, porque a gente não tinha tecnologia, para ele era um produto bom, porque ele conseguia colocar o produto dentro de um equipamento, tirar a quantidade de cobre contido, tirar a quantidade de chumbo. Depois fui descobrir que, tipo, que dentro que na cassiterita você tem associado ouro, prata, e ele me pagava a diferença disso. Enfim, ok. Só que eu tinha um monte de problema, não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Então ele falou, esse produto. E aí ele me falou assim, olha, ok, eu falei, olha, Gary, é o seguinte, eu tenho um problema, que eu preciso te vender pelo menos 1.000 toneladas, que é o que o fornecedor aqui falou. Ele falou, ok, eu estou disposto a comprar 1.000. Para mim é um lote bom inicial. Opa, 1.000 toneladas sei lá, de fubá, de coisas assim, né? De um item só, sabe? A grande questão não é o volume total, é de um item só. Ele deu ok. Beleza. Aí eu respondi para ele, falei, Gary, tem um outro problema. Eu tinha que falar a verdade para ele, mas não podia ser a verdade tão nua e crua. Então, eu não podia falar, Gary, estou dormindo no meu escritório, não tenho dinheiro nem para comer direito e não tenho como comprar essa mercadoria. Pô, feio, né? Mas eu tinha que falar a verdade. Então, eu falei para ele, Gary, como você sabe, eu trabalho com alimentos, principalmente. Eu atendia com alimentos, vou te atender com esse produto, vou buscar te atender com esse produto. Só que eu meus sócios aqui, eu nem tinha sócio, né? Eu falei, meus sócios aqui, pô, eles não vão aceitar colocar um capital e tal. Tem como a gente negociar isso, né, algum pagamento à vista, uma porcentagem de pagamento à vista? Ele falou, sim, tem, claro que tem, né? Você acha que 30% tá bom? Eu falei, acho que tá, tudo bem, acho que tá bom. E aí eu ia comprar esse material a 18, né? Eu falei, Gary, me fala quanto que você paga nesse material, porque eu realmente não sabia. Então, eu pensei, pô, e se eu chutar 100, eu vou chutar US$ 100 a tonelada, porque foi o que o cara que trabalha na área me falou. Mas eu pensei, putz, esse 100 foi um absurdo. Não dá para saber a proporção, porque eu podia pensar, pô, às vezes o preço é 50, e você fala 100 é o dobro, sabe? Assim, é uma coisa muito disparatada, como você chegar e falar, Você preferiu tipo, ouvir dele primeiro, até porque você já tinha dito a verdade de que não entendia do mercado. Então, até porque, me diga o preço, qual é? Quanto que ele estava disposto a pagar? Pô? exato, é igual, por exemplo, você tem uma caneta, tipo uma caneta falsa na 25 de março custa, sei lá, R$ 20. Mas a caneta original custa 5.000. Aí você chega pro cara da caneta de 5.000 e fala assim, essa caneta aqui, original, tal, vou te vender por R$ 50. Pô, então é falsa, mas é original. Então, sabe, você precisa ter a proporção, tem coisa que é muito... Ninguém Esse é um compraria uma ponto porque Ferrari de você... R$ 1.000, né? Ninguém compraria uma Ferrari de R$ 1.000, né? É um fato sobre a vida. Você É um teve fato o sobre a vida. cuidado, você teve esse cuidado até para não desapontá-lo, né? Até para não criar uma percepção negativa. Na verdade, eu estava com medo de dizer um preço sem ter conhecimento exato do mercado. Eu não tinha conseguido capturar informações suficientes no mercado para saber qual o preço, né? Então, principalmente porque era resíduo, era um produto não standard, era muito difícil.
e chegar num valor. O cara estava me vendendo a 18, mas ele começou pedindo 100. Então, tipo, de 100 para 18, para mim era uma proporção muito grande de diferença, né? Que é igual o caso da caneta. Você chegar e falar, pô, mas essa caneta vale 5 mil, original, tá bom. Mas na barraquinha ali vale R$ 25, né? Tá, aí você sabe que é falsa, né? Enfim, eu perguntei para ele, falei, Gary, sabe que eu não sou desse mercado, tal, eu queria jogar limpo aqui com você. E eu vou contar por que por que isso aconteceu só por conta de network. E daqui a pouco eu já falo sobre isso. Aí ele falou assim, Cláudio, o valor é esse aqui, o valor que eu pago é esse aqui. E me mandou uma equação. LME, Bolsa de Metais de Londres, vezes X%, 60% sobre o valor do metal, blá, blá, em teor contido, vezes o valor do teor contido, blá, blá, dividido, né? Isso. Aí eu comecei a fazer o cálculo. E eu nem sabia o que era LME, Bolsa de Metais de Londres. Não sabia o que era o teor contido exatamente. Estava ali com o laudo na mão, estava vendo, enfim. Fiz o cálculo. Uma, duas, três, várias vezes. E mandei de volta para ele. Falei, Gary, eu fiz aqui o cálculo. Você vai achar que eu não sou inteligente, mas, poxa, eu queria que você me falasse o valor por tonelada, quanto você me pagaria. Ele falou, olha, Cláudio, eu não posso te falar isso porque varia dia após dia, porque é cotado em bolsa, então tem a Bolsa de Metais de Londres e tal, mas olha, quanto eu pagaria hoje se for esse teor contido, porque a gente vai fazer a contraprova, a hora que chegar aqui, aí tem o residual, então não é uma negociação simples, é uma negociação complexa, de um produto complexo. Ele falou, ó, quanto eu te pagaria é isso aqui, e me mandou o valor. Quanto ele me pagaria? Eu chuto 150, eu chuto 150. Ou melhor, antes de você falar o valor, possivelmente os 30% que ele ia te adiantar ia pagar o teu preço à vista com o industrial brasileiro. Sim. Então, veja, eu tava ferrado, né? Quase 4 milhões de dólares, né? Sem ter a grana, já tinha queimado todo o capital, sem nada. O preço que ele mandou, 1.358 dólares por senhora aparecida, cara, não é possível. Não, caralho, velho. Mega Sena. Não, Mega Sena. É Deus. Deus falou, tá, meu filho, vai, querido. Exato. Essa foi a reação. Só que a reação ali, né? Fria na frente do... Ainda você tem que manter a compostura. Você falou, puxa, que bom o preço, hein? Muito obrigado. Exato. E aí, veja, vezes 1.000 toneladas, 1.300.000 e tantos dólares, certo? Beleza, dá 30%. Cara, você ia pagar quanto? R$18 ou dólares? 18 dólares a tonelada. 18 dólares. E ia fazer... Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Veja, esse cara, ele aceitou as 1.000 toneladas, né? Eu pensei, vai dar algum problema no meio disso, tem alguma coisa que vai dar errado, não sei. Fiquei naquele negócio, mas falei, vou fazer. Contratei um cara para ser o gerente, né, de exportação, para cuidar da parte de embarque. Fechei o negócio com o comprador, recebi os 30% antecipado, porque a minha empresa ainda existia, ela estava ali num processo difícil, mas eu tinha conta internacional, tinha como receber e tal. Recebi 30%, que já era um bolo de dinheiro, e pensei, preciso gerenciar isso muito bem, né? E gerenciei muito bem. E fiz o embarque, e deu tudo muito certo. E aí, quando chegou lá e fez a contraprova, tinha teor a mais, porque a técnica que usavam aqui era espectrometria, e lá era um outro tipo de técnica que chama água régia, que é uma formulação química. Então, ele tinha que me pagar um valor a mais. Então, nesse embarque, eu ainda ganhei mais dinheiro no exterior, numa conta no exterior, enfim. É uma grande história, bem interessante. Veja, e aí esse cara, esse João, ele tinha lá, ele fazia, todo mês, ele fazia 2.000 toneladas de resíduo. 2.000 de resíduo, todo mês. A fábrica dele cuspia esse resíduo. O Gary, no segundo pedido, depois de 30 e poucos dias, chegou lá e tal, porque tem que pensar, tem o transfer, né? Container, blá, 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 blá. Os testes de laboratório, quando você foi ver, um mês tinha passado, né? Ou mais. Um mês, mais ou menos. Ele falou, olha, Cláudio, estou pronto para fazer um segundo pedido. E eu queria fazer um volume um pouco maior, porque a gente consome aqui X milhares de toneladas por mês. E aí ele já pediu 5.000 toneladas. Nesse segundo pedido, eu já paguei a minha dívida completa, tudo que eu devia.
e já comecei a sair, e já saí do vermelho, né? Então, beleza, ele me pediu 5 Todo mil. todo embarque tem prova e contraprova? Ou você, possivelmente sim, né? Porque são lotes diferentes, são... Sim, todo embarque tem, nesse caso, sim, tá? Tem prova e contraprova, aqui e lá. E aí, beleza, 5 mil toneladas. A gente está falando de quase 10 milhões de dólares, né? É um bom dinheiro. Pô, e o brasileiro tinha isso para entregar? Você falou que ele produzia 2 mil por mês? Ele Mas tinha um estoque? ele tinha um pouco mais de 15 mil no pátio dele, Ah, armazenado, que era o que ele estava esperando para vender para agricultura, era o que ele estava esperando, às vezes, para mandar para jogar fora mesmo, né? Porque tinha chumbo contido. E eu comecei a comprar dele, beleza. No terceiro embarque, o Gary falou: Cláudio, eu gostaria de fazer um contrato com você de 5 mil toneladas todo mês, pelo menos. Só que aí, veja, eu tinha mandado já 1.000, mais 5 mil, o cara fazia 2 mil só. Essa indústria. Então eu fui ousado e eu fechei o contrato com ele. E aí porque o que eu aí você fiz? correr atrás. Eu fui correr Chutou atrás. a bola e foi correndo para. Você cruzou Exatamente. a bola e foi correndo para cabecear. Se desse Exato. tempo, você fazia gol. Exato. Então eu fui atrás de quem poderia me fornecer, porque eu falei, se esse cara que faz tubos e conexões em cobre, várias outras indústrias que fazem tubo, conexão, fios, que trabalham com isso, podem me vender. Eu fui atrás e comecei a comprar de todo mundo, no Brasil inteiro e na América Latina inteira. E aí ele me chamou para visitar a indústria deles. Esse comprador, esse diretor de suprimentos. E ele me apresentou para vários outros compradores, porque ele confiava em mim, porque ele gostou do meu fornecimento, porque a gente tinha fechado o contrato, então ele me apresentou para outros caras que são caras de compras. Isso é normal, quem lida com a área de compras sabe disso. E um comprador às vezes fala, onde você compra, sei lá, luva? Onde você compra copo? E aí o outro fala, eu compro do A, do B, do C. Só que ele me mandou... Você não tem aquela competição nociva, né? Dos caras ficarem guardando segredos Porque ele não está vendendo, ele está comprando, né? Então é isso, né? E porque hoje o cara é um comprador de uma empresa, ou amanhã ele é comprador de outra, né? E por aí vai. Ele tem que fazer esse networking também. O networking dele também é baseado nesse processo de conversar com os outros compradores e tal. Pois bem, ele me apresentou, então eu fui para lá, ele me apresentou para várias empresas e eu comecei a fechar contratos. 5 mil toneladas para um, 3 mil para outro todo mês, 15 mil para outro. E comecei a fazer volume, comecei a arbitrar esse mercado. Eu criei um mercado que não existia, né? E durante quase um ano eu naveguei nesse mercado sozinho. Depois Cara, começou... você falou uma vez, eu não me lembro onde exatamente, mas foi uma frase que me marcou bastante. Foi aí que você aprendeu o que você disse, né? O comércio, ele funciona e ele é bem sucedido quando você aprende a extrair o máximo do preço de venda, ou conseguir mais do fornecedor, do pagador, e extrair o mínimo do fornecedor, ou seja, pressionar ao máximo o preço que você paga. Foi nesses momentos que você aprende essa filosofia, essa técnica? Sim, eu aprendi isso antes, quando eu tinha lá 13, 14 anos, comercializando batata, sabe? Mas nesse caso, eu vi isso acontecendo ao vivo, com uma mercadoria que eu absolutamente não tinha domínio nenhum, e que eu falei, e que, veja, eu tinha setado o meu preço lá embaixo, né? Porque o cara não sabia qual o valor, quanto valia aquilo ali. E esse é o lance do comércio Não, mas nem internacional. você teve um sentimento também, pô, o cara ele tá querendo me vender um rejeito, ele tá chutando alto, eu vou chutar baixo, cara. Exato. E aí, veja, exato. Então é isso, é a vida acontecendo com uma ação depois da outra. E você notar. Eu estava levando um benefício, comprando a $18 daquele cara, eu estava levando um benefício para ele, porque eu estava tirando aquele monte de mercadoria que às vezes estava parado no pátio dele, não estava legal para ele, estava bom. Então não é a minha mentalidade de falar, é pouco. Porque eu não estou comparando com quanto eu estou ganhando, eu estou comparando com quanto ele me pediu, entendeu? Esse é o lance. O mercador, ele tem um tipo de ciência, o comerciante de verdade, ele tem um tipo de ciência que é a ciência do benefício mútuo. Quando você pensa só em você ganhar, você não vai criar uma relação comercial sustentável. Quando você pensa, ai, tadinho, mas eu estou vendendo a $1.500, o cara está me vendendo a 18. Não é tadinho, ele me pediu isso, é assim que funciona para ele, esse é o valor que tem. Então, essa é a ciência do mercador. Por isso que você vê
cara chegando da Síria no Brasil, eu tenho um amigo que chegou da Síria no Brasil há anos atrás sem falar português, e o cara tá rico hoje, e a gente vê brasileiro que não tá rico, porque o brasileiro é tapinha nas costas, ai, que dozinha, não sabe se impor, não sabe o verdadeiro valor de si mesmo, não sabe o valor daquilo que está fazendo, não sabe dar valor para o que o outro faz também, ele tem dozinha, entendeu? Ele tem dozinha diante da visão pública. Então, assim, eu não posso destruir o meu fornecedor. Eu tenho que dar aquilo que ele quer, mas eu não posso também pensar, meu lucro é exorbitante. Não, porque, veja, eu ganhei dinheiro durante um pouquinho menos de um ano, mas depois esse mercado parou de existir para mim. Mas aí eu já tinha feito muito capital, muito de verdade, muito, exorbitante. Mas por quê? Tem um negócio também, Cláudio, só te interromper, que é que esse cara provavelmente teria que gastar com esse produto para jogar fora. Se ele fosse jogar fora, ele gastaria com esse produto. Ganhar um pouco de dinheiro com esse produto, para ele já é um lucro. Mas qual será que era a percepção de valor de custo dele disso? Tudo bem, para ele era um rejeito. Se ele pediu $100 e topou 18, ele devia ter isso, sei lá, $1 ou $2 por tonelada. Cara, é como você usa, sei lá, papel higiênico na tua casa. O tubinho do papel higiênico é feito de papelão, para você não vale nada, certo? Mas para alguém que junta aquilo que vai vender, vale dinheiro. Então a percepção dele era essa. Se alguém chegar para você, esse tubinho de papel higiênico, você pode falar, te vendo a tanto, porque eu tenho vários, ou te dou, dado, enfim. Era um resíduo, né? Então eu estava tirando o problema ali dele, né? Lógico. É o óleo de cozinha, pô. Lembra daquela galera que passava pegando óleo de cozinha para transformar? Não sei se teve aqui, né? Na Bahia, teve muito tempo atrás, para transformar em sabonete. Eu soube que a galera ganhava dinheiro com isso. Minha primeira grana foi com isso. Eu comprava de todo mundo na rua para vender para os caras. Comprava óleo de cozinha para vender para os caras. De vez em quando eu ganhava óleo de cozinha. Aí você fala, pô, mas você tava ganhando dinheiro com lixo, pô. Sim. Você tava fazendo favor pro cara tirando o lixo da casa dele. É o que eu tava pensando no seu trampo. Assim. Muito legal. Essa é a mentalidade do mercador. A mentalidade do mercador não é tipo, eu quero ganhar o máximo, sabe? A mentalidade é eu quero trazer benefício máximo para todas as pontas, em acordo com aquilo que cada ponta percebe como benefício. Simples assim. Do lado do cara que tinha mercadoria, o benefício era retirar aquela mercadoria e ele ainda fazia um dinheiro. Do outro lado, era um produto. E eu era o designer eu era o comerciante no meio disso, eu era o designer dessa relação. Né? Cara, eu estou até tomando nota disso. Eu fazia o desenho daquela relação. Né? O desenho certo, porque uma coisa não ia encaixar. Por exemplo, se eu chego e falo, olha, vamos vender para o chinês a 1.500, o cara aqui ia falar, cara, não é verdade isso. Ou, enfim, o que ele queria era, tipo, pagamento à vista, tudo certinho, sem dor de cabeça. Do outro lado, o que o chinês queria era receber mercadoria sem dor de cabeça. Pronto. Então, esse é o papel do mercado. Tal e é nisso que eu bato na tecla, que existem milhões de oportunidades que as pessoas não estão vendo no mundo real, né, sobre negócios, que eles dizem respeito pura e simplesmente a encaixar a mensagem que o outro consegue entender. Veja, então, eu fechei vários contratos ao longo do tempo, fiz um capital muito grande, então vocês podem imaginar, né? A gente está falando de dezenas de milhares de toneladas por mês, né, que eu consegui arbitrar. Só que, lógico, você contrata um funcionário, e às vezes um funcionário ele sabe uma parte da operação, ele sai para trabalhar no concorrente, ele monta um concorrente, e tudo bem. Isso chama arbitrar margem. Durante um bom tempo, eu consegui, durante quase um ano, eu consegui arbitrar margem. E eu extraí o máximo de valor possível disso. Só que eu, diferente de antes, eu já tinha aprendido a lição. Esse valor não continua para sempre. Tem gente que acha que o valor continua para sempre. O cara pensa assim, vou continuar fazendo meu arroz com feijão, vendendo minha assinaturazinha, ou vendendo meu cursinho não sei o quê, para sempre. Não existe para sempre. A impermanência é a permanência. Né? Então, eu já tinha sacado isso, falei, ok, eu vou extrair o máximo de valor disso, vou ganhar com isso aqui, e pronto. E quando o mercado começou a ficar sem margem, ou com pouca margem, eu já tinha feito um montante muito grande, eu pude investir em várias outras coisas, fazer várias outras coisas, entrar em vários outros mercadorias, mercados. Minha vida estava ganha ali, sabe? E aí eu comecei a ver coisas novas, como que eu posso entrar em novas coisas. Pois bem, só para finalizar a questão do network.
E um dia eu estava jantando com esse comprador, com o Gary. Eu tenho foto, depois eu mando para vocês, isso é uma coisa interessante. Eu estava jantando com ele em Hong Kong. E aí eu falei assim, Gary, eu preciso te contar uma coisa importante. E aí eu contei para ele. E falei, olha, quando você me mandou um e-mail, eu estava dormindo embaixo da minha mesa, num colchão velho, assim, assim, assado. Porque aconteceu tal coisa, assim, assim, assim comigo, assim, assim, assim comigo, assim, assim, tal, 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 tal. E hoje, ó, hoje eu fechei aqui, eu fechei aqui, né, com os compradores que você me apresentou, com outros que eu conheci e tal, eu fechei aqui negócio num valor de X centenas de milhões de faturamento e X de rentabilidade, isso que me traz muita rentabilidade. Eu falei, isso aqui se transformou completamente, né, a minha vida e tal, e eu falei, olha, eu quero te dar um presente, né, e o chinês é muito preocupado com a educação dos filhos, principalmente os que são mais educados. Eu falei, eu vou dar uma bolsa de estudos para sua filha na escola tal, 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 você escolhe, né, uma escola europeia, uma escola americana, eu vou pagar isso para você durante os próximos 5 anos, eu vou deixar pago um bom montante de dinheiro. Lógico, ele gostou Que muito, foda. ele gostou muito, ficou muito emocionado, mas ele falou o seguinte, ele falou, Cláudio, isso, e aí vai estar ligado a um dos livros que eu vou indicar para vocês. Ele falou, Cláudio, isso que aconteceu com você é o que aconteceu com você, né, que eu te tirei dessa situação, não fui eu te tirando da situação, porque você também me tirou de uma situação igualzinho que você não sabe. E aí ele me contou a história. Ele falou assim, olha, no ano tal, você me fornecia produtos de milho, isso e aquilo, eu era comprador dessa empresa lá na Malásia, normalmente você manda as ordens de compra no mesmo dia, é muito rápido. Você negocia, manda as ordens de compra, porque os preços têm flutuações. E ele não mandou uma ordem de compra de um volume grande. Ele era o comprador da empresa lá na Malásia, anos antes. Lembra, ele estava na empresa da Malásia, foi para a empresa Sim. chinesa. E ele não mandou, ele comeu bola. Tipo, ele fechou numa quinta-feira e só foi mandar ordem lá na segunda. Só que mudou o preço do milho, Mudou o mudou câmbio. mudou o câmbio, mudou condição, mudou um monte de coisa, sabe? Igual, tipo, aconteceu uma guerra, vai acontecer uma guerra de um dia para o outro, pronto, ferrou, tipo, transporte, contrato, uma porção de coisa. E que dava um problema gravíssimo para ele. Eu não sabia. E eu despachava os assuntos todo dia de manhã. Eu era um cara de 23 anos ali com um monte de funcionário, traders, caras que trabalhavam para mim. E um trader trouxe para mim o papel dele. Falou: olha, esse cara aqui está pedindo para gente, para ver se a gente consegue segurar o preço, porque ele não mandou a ordem e tal. E eu tô nem aí. Eu vou mandar o preço para ele atualizado, porque o preço atualizado era tipo 20, 30% a mais. Eu falei: não, esse cara compra sempre, mantém o preço. A gente já tem o produto comprado, mantém para ele, não tem problema. Então, veja, eu poderia ter agido de maneira legalista. Eu ia estar certo, porque a gente não tinha um contrato. Só que eu já tinha respaldado o meu preço. Para mim estava ok. Então, eu não quis ser ganancioso, porque esse é o meu jeito. Eu falei, beleza. É, Aquela põe pro cara. variação não ia fazer diferença nenhuma para você. Eu Você falei, já cara, conheceu o cara. de quinta para segunda, eu não conhecia ele, eu não tinha falado com ele ainda. Quem falava com ele era um funcionário, né? Eu tinha falado com ele uma vez ou duas, e eu mantive. E aí o funcionário falou para ele: olha, falei com o meu diretor aqui e ele manteve o preço para você. E ele falou: pô, o cara quase chorou por causa disso aí, não sei o quê, tipo, Ele lá estava atrás. no desespero, claro. Tô falando de anos atrás, tô falando de muitas toneladas, de muito volume, a gente tá falando de anos atrás. Ele me contou essa história. Ele falou: você não sabe disso, mas eu estava numa posição muito delicada naquela época, e eu tinha trazido as minhas filhas para minha mulher, minhas filhas, para ter uma vida melhor e ter uma educação melhor e morar num lugar melhor, porque a gente morava em Guangzhou e era assim, era assado, blá, blá. A gente tá falando de China 20 anos atrás, né? Ele falou: cara, você ter mantido aquilo me tirou uma pressão enorme, porque eu ia perder meu emprego. Se eu perdesse meu emprego, tipo, eu ia ter que voltar para Guangzhou, não sei o que. Ele falou:
eu consegui me manter naquela posição também. Aquilo ia ser a gota d'água. Eu já tinha cometido outros erros antes, erros de negociação, minha equipe tinha cometido erro, eu ia ser mandado embora, entendeu? Com certeza, porque você ia cumprir o contrato e pronto. Ele falou, então você não sabe, mas a energia que você gerou, depois ela voltou para você. Eu não fiz nada. Eu só fui neutro. Seguramente. Na verdade, ele foi um tensor de corrente, né? Ele manteve a corrente passando na intensidade, né? Ele manteve a corrente passando na intensidade. Foi para ele manteve a corrente passando na intensidade e voltou para você. Cara, essa história é muito, muito, muito boa, cara. Isso acontece, né? Impressionante. Impressionante. Caramba. Impressionante. Deus olhou para você e disse: você é o cara. É, exatamente. Mas explica pra gente, você falou que tem um método de network. Explica pra gente que método é esse, como é que isso funciona, né? Tá. Eu deveria, organizar esse método, poderia até fazer um curso disso, mas é que eu vamos fazer um... Vamos fazer um... Se você quiser organizar, eu me proponho organizar para você, isso é fácil. Isso é nosso trabalho. Conta aí, né? Dá uma degustação, um teaser. Meu método é uma sigla, são 4 letras. Eu chamo de A são vogais. A, I, A. O primeiro A, eu vou falar ele por último, tá? Porque ele é o principal de tudo isso. Então, é A, I, A. Eu vou falar primeiro os Is, depois eu vou falar o último A e vou falar o primeiro A, que é principal. Por que eu vou falar o primeiro A por último? Porque ele é como o sal na comida. Em excesso, ele estraga. Sem sal, ele não ressalta. Não adianta ter o melhor ingrediente se você não tiver o sal na quantidade correta. Então, o primeiro A, ele é como o sal. Ele é fundamental, ele é muito importante para toda a tua experiência, para toda a experiência sensorial do alimento, né? Uma comida sem sal ou com muito sal, ela estraga. Então, vamos lá. O primeiro, então, A, I e A. É o meu método, tá? Primeiro I, seja interessante. As pessoas esqueceram do que é ser interessante. Então, networking, para você fazer networking bem estruturado, você precisa ser interessante. E o que é ser interessante? Você precisa criar pontos de contatos com as pessoas. Como que alguém que lê só livrinho de autoajuda ou livrinho empresarial simplório vai ser interessante? Ele não lê um romance, não lê nada aprofundado, nada que traga mais conhecimento para ele, algo que efetivamente ele consiga mergulhar. Poxa, ele não é um cara tão interessante. Imagina você ficar falando só sobre livrinho. É igual é só você ver as resenhas de livrinho, Gerar valor, né? Gerar valor real, percepção de valor. Seja foda. Porra, não dá para você falar sobre um livrinho desse, sabe? E tem um monte de... Mas aí foi nesse momento que você falou, beleza, vou aprender a ler em russo. Veja, então seja interessante. Você precisa ter algum esporte que você gosta. O cara vai ficar falando só da pelada que ele joga. Só do futebol, do domingo. Claro. Entendeu? Tem algum nível de densidade, seja interessante. Então, como você passa a ser interessante? A partir do momento que você tem repertório. E aí, depois a gente vai falar sobre o primeiro A, tá? Mas o repertório precisa estar ligado àquilo que você é. Não adianta nada eu fingir que eu gosto de sei lá o quê, tá? Você tem que gostar. Então, para isso, você precisa ter repertório, vai atrás. Que tipo de esporte você gosta? Que hobby você tem? Que tipo de música você ouve? Você ouve só a música que o teu algoritmo manda? Você coloca lá no tocador de música e fica, vamos ouvir aqui tendências, vamos ouvir hits Brasil. Cara, você não vai atrás de coisas novas, você não sabe o que é um jazz oriental, o que está acontecendo, qual o cenário de música no Irã. Mas eu não me interesso por isso, mas alguma coisa tem que se interessar. Algum nível de densidade você precisa ter. Então, você precisa ser interessante. O primeiro I seja interessante, porque as pessoas, às vezes, uma coisa que você fala, a pessoa fala, opa, eu quero falar com esse cara. Cara, isso vale para tudo, isso vale para o cara conquistar um emprego, vale para ele fazer negócio, vale para ele criar conexões, amizades, coleguismo, vale para ele veja, olha o tanto de menino aí, homem, mulher, reclamando sobre relacionamentos.
As pessoas não conseguem ter relacionamentos porque elas não são interessantes também. O menino não é interessante, o cara não é um homem interessante que faz coisas interessantes, ele não se interessa por ele mesmo. Ele não tem, não é interessante porque ele não tem coisas interessantes acontecendo na vida dele. A mulher também, a mulher às vezes fica muito na dela, tipo, é só as mesmas coisinhas, acho que é a bolsinha. Cara, ninguém quer saber disso. Então seja interessante. Isso fundamenta você a se vender também, né? Não, aprender e ter volume para se vender. Claro. Exato. É que essa venda, esse se vender, ele vai acontecer de uma maneira muito. Já vamos falar sobre isso. Vamos lá. Tá. Então, próximo I. No AIA, o primeiro I seja interessante. Então, precisa ter repertório, volume de repertório. Tá? Mas não adianta nada ter repertório se você não tiver ação. Quantas pessoas estudam e não colocam nada em ação? A mesma coisa vale para o network. Então, o segundo I que conecta com o primeiro I seja interessado. Você precisa ser interessado nas coisas para você, aquilo que você só vai ser interessante se você for interessado em coisas que você gosta, que você quer explorar, a experiência que você quer fazer. E se você for interessado no outro, no universo do outro, a gente vai falar de livros daqui a pouco, a gente está falando de copy, mas a gente esquece que cada livro surgiu de um autor. Então, cada ser humano é um livro em si, ou uma biblioteca em si. As pessoas mais densas, mais cheias de conhecimento, elas são uma biblioteca em si mesmas. Por isso que as pessoas pagam para ter mentoria com quem conhece as coisas. Então, por que não se interessar? Seja interessado. O segundo I interessado. Se interesse pelo outro. E se interesse pelo mundo do outro, por aquilo que o outro faz. Porque muitas vezes na colisão de ideias, na colisão do fazer, você vai fazer uma coisa nova. Essa é a experiência, essa é a função do designer ou do artista, né? Fazer coisas novas a partir de um material que existe nas pessoas, que existe pelo mundo. A gente deixou de ser interessado, a gente não é interessado nos outros, a gente é interesseiro. As pessoas erram ao serem interesseiras. Eu nunca faço networking sendo interesseiro. Por isso eu não estou nem aí com o negócio de, tipo, qual cargo o cara tá. Cargo é, tipo, uma posição. Eu quero conhecer o cara X porque ele é bilionário. Cara, eu não quero conhecer ninguém porque é bilionário. Eu quero conhecer o cara porque eu acho ele interessante ou não. Quantos multimilionários que eu conheço que são nada interessantes? Então ele não está dentro do meu network. E quantos eu conheço que são interessantíssimos e vou aprender muito com aquela pessoa, né? Boa. Pois bem, então seja interessante e seja interessado para dentro de você e interessado para fora, para os outros. Eu me interesso pelo outro, converso com o outro, né? Até para furar a sua própria bolha, né? As pessoas estão muito na bolha. Como que você fura a bolha? Conversando com pessoas que são diferentes de você, sendo interessado pelo mundo delas. É isso. Beleza, então você tem os dois isso. O último A, do A e A. Então você tem interessante, interessado, e aí você tem um A que é muito importante, que é atitude. As pessoas estão falhando na atitude. A atitude, ela surge, ela é filha desses outros dois conceitos. Quando você é interessante, então você tem algo para dar. E você é interessado pelas suas coisas, mas também pelos outros, certo? Você vai ter a atitude de fazer essa troca, de querer fazer a troca de conhecimento, de contatos, do que quer que seja. Essa é a construção da vida, é ter atitude, é fazer as coisas acontecerem, é transformar essa quantidade de conhecimento que você tem, seja ele qual for, e extrair o conhecimento também que o outro tem, o contato, o que quer que seja, através de atitude. Então, o último A é a atitude. Então, é você tomar atitude numa conversa, tomar atitude no momento de passar um bom contato para quem precisa, de ajudar aquele que precisa, de entender qual é o momento de cada um. A tua concordância em fazer o preço de quinta-feira para o chinês, está aí uma atitude. Bela atitude. Exato. Beleza, e dá para falar um monte de coisa sobre a questão da atitude, tá? Então, nem dá para Estou tomando nota de tudo isso. Estamos tomando nota. Dá para falar muito sobre tudo isso. E aí tem o primeiro A. Vamos ao primeiro A. Que é o que eu falei sobre o sal, né? E é onde eu acredito que
que peca. Na verdade, todos esses métodos de networking que falam por aí e tal, eu acho que eles são falhos por isso, porque o cara ele acha que, veja, ele acha que a figura dele eu preciso ter o relógio tal, ou a roupa tal, é isso que a gente ouve. E vá fazer networking, vá no restaurante, no lugar tal, no isso, no aquilo outro. Isso não interessa. O que interessa é se você for interessante. E não interessa você puxar papo com alguém, saber os gatilhos, não interessa se você não estiver genuinamente interessado pelo outro. E se você não for interessante para trocar algo com aquela pessoa com a qual você está interessado. Vê como tudo vai se conectando. Vai se conectando. E aí você precisa ter a atitude. E a sua atitude, ela não pode ser invasiva, mas ela também não pode ser recolhida. A sua atitude, ela surge do teu interesse e do quão interessante você é. E aí tem o primeiro fator, que é ele que recobre tudo isso, que é autenticidade. A autenticidade é, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu não tenho vergonha sobre isso, e eu me aprimoro continuamente. Por que que você não pode descaracterizar? Tem aquelas pessoas que pegam trufa e falam, trufa, super sofisticado, e joga 50, 100 gramas de trufa em cima do macarrão. Tudo fica só com sabor de trufa e não com sabor do macarrão. Ou o cara que pega e fala, não, eu vou colocar tal tempero aqui, e aí fica tudo com aquele sabor do tempero, seja o tempero que for, e descaracteriza o alimento. Não, por isso que eu falo que é como o sal. O sal, ele vem para ressaltar. Pouco sal não vai ressaltar o suficiente, muito sal vai estragar a comida. A mesma coisa o tempero, pode dominar aquilo ali. A maior parte dos caras que chega e fala, eu preciso pôr a roupa tal, eu preciso me comportar de tal jeito, eu preciso ter um Porsche igual não sei quem, porque daí eu vou fazer o network, tudo errado. Se essa não é a tua autenticidade, tá tudo errado. Por isso você vê um monte de gente, tudo por igualzinho, tudo falando igual, proferindo as mesmas palavras, com o mesmo vocabulário, com o mesmo jeitinho, sem autenticidade. Parece um bando de robô, né? Eu já senti isso. Tem lugar que você vai que parece que tá todo mundo no mesmo padrãozinho, conversando a mesma coisa, falando o mesmo jargão. Você fala assim: caramba, bicho, essas pessoas leram os mesmos livros, assistiram os mesmos filmes e tiveram as mesmas vidas. Tipo, ninguém tem uma experiência diferente uma da outra pra tipo, contrapor, sabe? Tipo, você sente um negócio estranho ali. Eu fico, pô, bagulho estranho. O legal disso que você falou aí é, tipo, a diferença é a sua diferença para com o outro, o seu interesse para com o outro, que vai criar essa conexão, né? Porque se você for igual ao outro, não existe conexão. Exatamente. É uma cópia. Sobretudo um exercício de humildade, hein, cara? Você falou no começo aí, eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim. E nunca perder isso de vista, né? Nunca perder isso da tua essência, não se deslumbrar com as coisas. Caraca. Exatamente. E não é você se manter, tipo, o negócio de saber quem você é, saber de onde você veio, saber quais são as suas raízes, não significa, tipo, eu tenho que ser aquele mesmo cara de 30 anos atrás. Não, você vai se auto-aprimorando, extraindo o melhor do teu potencial e transformando ele em potência, mas dentro da autenticidade. Sal é sal sempre, mas depende da medida, do volume de comida, da receita que você está fazendo. O Ícaro sempre pregou isso, né? Eu lembro, lá no começo, a cada lançamento, onde ele faturava os milhões dele, eles trocavam entre eles ali, entre a equipe, eles trocavam presentes muito simples, assim, vamos almoçar um PF no boteco da esquina, vamos comer um pastel de feira, para jamais esquecermos de onde viemos. Isso é um tipo de ancoragem, né? E que eu acho que é muito válido, né? Você ancorar algumas questões para falar assim, quem sou eu, de onde eu vim. Mas fundamentalmente pensar, autenticidade, ela diz respeito a eu sei quem eu sou. E o maior problema, talvez, da humanidade, da maioria das pessoas, é não saber quem são, né? Então, o cara não sabe quem ele é. Então, ele precisa usar os jargões do outro, ele precisa usar a roupinha parecida, ele precisa seguir uma planilhazinha o tempo todo, com um métodozinho o tempo todo de todas as coisas. Ele não cria coisas próprias, é ter a coragem de ser autêntico. A coragem de ser autêntico é a coragem de ser quem você é. Né? Então, o método, não vou dizer que é um método, mas a minha forma de fazer networking, ela pede esses 4 pilares. Esses valores, né? Claro. Ela pede Cara, você me permite? Eu vou fazer um carrossel disso, hein? Você permite, não?
Não é vender o método, mas eu vou fazer um carrossel disso, cara. Espetacular. Tá bom, Muito bom, muito bom, muito bom. beleza. Muito bom. Então é isso. Então então é isso. Sal na Então medida. Mensagem final. Sal na medida. então a autenticidade, seja interessante, seja interessado e tenha atitude. É isso. Cláudio, a gente já está assim, com mais quase 1h30 já de bate-papo, e isso aqui, sem brincadeira, acho que a gente tem material para fazer umas 12 horas de live, mas a gente não vai conseguir isso, cara. Até aqui eu achei tudo de uma excelência brilhante, mas vamos seguir, então, para as perguntas finais, que é sobre os livros. Só uma coisinha, né? vamos E a deixar gente faz um wrap-up um outro podcast. de tudo A isso. gente merece um outro podcast aí para falar de mais coisas. Porque, cara, ficou faltando muita coisa. Eu queria falar do lance da África, que você já foi sequestrado. Tem um lance de você ter. Tem outro lance que você falou num grupo, cara, que eu anotei. Esses dias tem uma discussão. A gente tem um grupo no WhatsApp, né? Tem uma discussão no grupo. E eu anotei umas coisas daquela discussão porque eu fiquei interessado no assunto. Aí eu falei, como a gente tem um podcast domingo, e eu tava trabalhando, eu falei, vou salvar isso daqui no documento que você falou, que é sobre o topo da cognição, como é que você chegou nessa ideia de existir o topo da cognição, e esse topo é a prática, né? E tem outras coisas, tem muita coisa pra gente conversar que ficou faltando aí, cara. Eu acho que ele pincelou, certamente ele pincelou tudo isso, eu não tenho dúvidas que a gente tem chance aí de outros podcasts sobre mais específicos sobre isso. Mas o que eu gostaria, na verdade, não quero ser deselegante com isso, mas eu queria seguir para as perguntas sobre os livros, aproveitando também fazer um wrap-up de tudo isso que a gente discutiu, cara, foi valiosíssimo, né? E que foi o Foco Network. Vamos lá, Jay? Perdão aí por... Não quero acelerar o processo, mas enfim, uma hora... Você quer... temos que ir para... Quer que eu já faça as perguntas finais? Manda bala. Vamos falar sobre os livros agora, cara. Então, só para te explicar, Cláudio, por que a gente chegou nesse lance de livro, né? A gente tinha algumas ideias, e aí eu fiquei pensando, cara, eu tenho um livro para cada coisa. Cada um dessas perguntas que tenho para você é porque existe esse livro na minha cabeça, assim. Eu sou um tipo de cara que é que nem você, eu mergulho no livro, eu faço anotação no livro, eu converso com o autor do livro, eu vou conversando, fazendo perguntas e procurando essas respostas dessas perguntas que eu vou fazendo. Então eu mergulho no livro. E aí eu queria saber, você tem um livro, qual livro você lê quando você tá triste? Tipo, um momento, não é triste, tô isolado, chorando, não, mas é um momento que você tá mais introspectivo ali, tá pensando mais sobre si mesmo. Existe um livro para você ler nesse momento? Sim. Como eu falei, livros, lógico, eles podem surgir de um escritor, mas eles surgem do mundo desse escritor, mas eu gosto quando livros são pessoas. E essa é uma edição rara, eu não consegui pegar todos, tá? Porque eu acho que nem todos estão na minha biblioteca. Esse daqui é do Robert Capa, ele é o maior, dá para ver aí? Ligeiramente fora de foco, Robert Capa. Isso. Robert Capa é o maior fotógrafo, ele foi considerado, tem um prêmio de fotógrafos que se chama Prêmio Capa. Ele foi considerado o maior fotógrafo do mundo. Foi o cara que desembarcou no dia D e que tirou as fotos do dia D no meio da guerra. Caramba! Eu já ouvi falar desse cara, mano. Ele ganhou vários prêmios por conta dessas fotos, né? Ele ganhou alguns prêmios. Esse cara aqui, ele foi considerado o maior fotógrafo do mundo. Ele morreu em guerra. Ele fotografou todas as guerras do século passado, até morrer, né? Até a guerra do Vietnã. E é um cara que tem uma vida extraordinária. Então, assim, ele é um cara muito interessante, tem muitos interesses, namorou mulheres incríveis, interessantíssimas, ganhou muito dinheiro, torrou muito dinheiro, viveu uma vida intensa. E esse livro é a gênese de quem é esse cara e do trabalho dele. Ele geralmente fora de foco por quê? Porque todas as fotos que ele tirou durante a invasão no dia D foram perdidas e depois foram encontradas. E elas estão todas fora de foco e foram consideradas as melhores fotos de guerra do mundo. E foram as fotos, tem aquele... Sabe o Resgate do Soldado Ryan? Sim. Veja aquele filme e o início daquele filme é o desembarque na Normandia e veja a intensidade do que é aquilo. O Robert Capa estava naquilo ali, no primeiro navio de desembarque, tirando as fotos, todas as cenas que foram feitas do início do filme, do desembarque, foram baseadas nas fotos do Robert Capa. E aqui ele fala sobre várias coisas.
Então, esse é um cara que expandiu a coragem ao longo da vida sem precedente. Ele não é um escritor, mas é um dos livros mais bem escritos que eu já vi na vida. Massa, massa, massa. A gente tá no próximo livro agora, que é qual livro fora do marketing mais te ensinou sobre marketing? Tá, eu selecionei um que é muito interessante. Esse cara aqui, ele é um escritor e ele é um biólogo evolucionista. Isso daqui é o Terceiro Chimpanzé. Terceiro Chimpanzé é um livro que ele aborda, né? Então, marketing é efetivamente sobre pessoas, né? E esse livro ele aborda a evolução humana, os comportamentos que a gente tem ainda como animal e a relação dos seres humanos e dos chimpanzés. Então, ele mostra toda a parte de evolução humana e ele tá falando também sobre o futuro da humanidade baseado do ponto de vista biológico comportamental. É um livro muito bom. Muito bom. Gostei desse livro aí. Eu já É. vou colocar na minha lista aqui, porque eu gostei muito, não só do nome, mas da ideia que você passou. Esse cara aqui, ele é genial. É o mesmo cara que escreveu Armas, Germes e Aço e que escreveu Colapso. Eu tenho todos eles. Esse daqui, para quem trabalha com marketing ou trabalha com gente, é fundamental. É profundo, é Legal. denso. Nenhum desses livros aqui é ralo. O cara vai demorar tempo para ler. Para ler direito vai demorar. E absorver. Mas livro bom é assim, né? Eu indiquei o livro pro Roberto, que eu passei 6 meses lendo. Você lembra o livro que foi, Roberto? Story, do Maqui? Não, foi o Teoria da Linguagem. Puta, verdade. Não, mas aquele eu nem comecei, tem razão. É um livro já tenho ele. Maravilhoso, é um livro dessa espessura aqui, e é um livro sobre como a linguagem surgiu. É tipo, ao olhar da ciência, o cara vai traçando um linear para a linguagem, desde o nascimento do primeiro signo encontrado até o desenvolvimento de uma língua padrão ali, que é na Grécia ali, né? Logo após Exídio, que se toca a língua, que eles travam, a linguagem é isso, então existe o que é verbo, o que é isso, o que é aquilo. É muito doido esse livro. Mas agora eu vou para outro livro que é qual livro você lê para quando você sente vontade de existir, assim? Existe um livro que você lê e você fala assim, tô a fim de parar com isso, vou ler aquele livro para, sei lá, não tô a fim de desistir, tô a fim de parar, não tô tão a fim de fazer as coisas que eu quero. Existe um livro para isso? É um livro que tem inclusive um mito sobre a copy do chamado de emprego aqui, desse livro aqui. Ó. Esse livro chama Endurance, é o nome de um navio, e é a história do Ernest Shackleton. Shackleton foi um grande navegador. Esse livro é o seguinte, o mito é o seguinte. Autor? Só para o autor aí, tô vendo? Nesse caso aqui, a Carolina Alexander. Tá? É uma biografia, né? Mas tem várias, é um estudo, uma biografia desse fato aqui, né? O Endurance é o nome do navio, o Shackleton é o comandante do navio, e o que tem qual era o desafio? O desafio é que ele ia sair da Inglaterra e ia circunnavegar a Antártida e ia fazer uma expedição de reconhecimento da Antártida. Foi a primeira grande expedição de reconhecimento. E aí tem o mito da COP, que essa COP não chegaram a descobrir, né, a encontrá-la, mas o que dizia era o seguinte, que o Shackleton, comandante desse navio, colocou um anúncio em Londres, escrevendo assim... Precisa-se de homens duros, fortes, que gostam de aventura e dispostos a se arriscar e sem nenhuma chance de retorno. Era mais ou menos isso, não era? Exatamente. A chance de retorno é mínima, o pagamento é baixo e nós vamos para um lugar que ninguém nunca foi, vamos fazer algo que ninguém nunca fez. Esse era o anúncio para recrutar a tripulação? Exato. E a tripulação muito dele... Bom. Meio napoleônico isso, né? Mas é muito mais do que isso, porque esse cara ele foi com a tripulação dele e ele ficou durante quase 3 anos travado. O navio travou no gelo, o navio afundou,
se encontrou um navio agora, o ano passado. Teve uma expedição de National Geographic que encontrou um navio intacto. Tem um documentário que vai sair agora sobre isso, o Endurance. Ele conseguiu salvar a tripulação inteira, mas você precisa entender o fluxo inteiro disso. Então, isso aqui foram anos de expedição, onde eles ficaram ilhados, ficaram sem suprimento, no meio da Antártida, no meio do gelo, onde eles tiveram que navegar com um barquinho de resgate, ir até as Ilhas Elefante, cruzar as Ilhas Elefante a pé. A gente está falando de 6 meses de caminhada para chegar numa cidade, para pedir salvamento, para depois voltar até o local onde ficou a maior parte da tripulação dele, que ficou lá quase um ano travada, e conseguir resgatar todo mundo vivo. Não morreu ninguém. Essa parte da história eu não sabia. A parte do anúncio eu sabia porque tem um curso de Copa americano que usa esse anúncio, né? Na base de estudo. Eu fiz o curso que você falou, eu lembrei você falou da viagem, eu falei, caralho, aquele anúncio. Eu não vou lembrar a tradução correta, né? Porque o inglês não é dos melhores. Mas o que esse cara aqui fez é impressionante. Matéria de liderança. Veja, porque você está falando sobre desistir. Ele não desistiu dele mesmo, ele não desistiu da missão, ele não desistiu das pessoas. Porque você imagina, tem gente que fica desesperada se não recebe um retorno no WhatsApp em 2, 3, 4 horas. Tem gente que fica desesperada se um comprador não dá uma resposta para um ou se não bate a meta, porra. Em uma ou 2 semanas. Esse cara aqui ficou 9 meses navegando e cruzando desertos de gelo para chegar no lugar, para depois de um ano conseguir retornar para onde estava a tripulação dele, e ele não desistiu das pessoas e ninguém morreu. Todo mundo voltou vivo. Foda. Cabuloso. Que foda. Cabuloso. Livro para entrar na prateleira do hall dos melhores livros já indicado aqui, tá? Um livro para ler uma vez por ano. Um livro para ler todo ano. Todo ano você deve ler esse livro. As pessoas devem ler esse livro. É um para ler todo ano, para ler a vida toda, ou um para ler todo ano? Todo ano. Todo ano. Todo ano você lê pelo menos uma vez. Todo ano e a vida toda praticamente a mesma coisa, mas é todo ano. É consistente. Tá, porque eu vi que vocês tinham pedido. Tem um e outro, você vai pedir mais 2, né? Um para ler por toda a vida, exatamente. Tá, então eu vou te falar o para ler todo ano. Que não necessariamente você precisa ler ele inteiro. Mas esse também é uma edição, esse também é raro, é uma edição rara de encontrar. Eu gosto dos que são edições difíceis, assim. Isso daqui são Os Lusíadas de Camões. Por quê, né? Tudo bem, tá ligado à minha área de trabalho, né? Comércio exterior, navegação, mas por quê? Porque é uma obra-prima, é uma poesia épica, então é como se você estivesse lendo a Ilíada. Eu podia colocar a Ilíada aqui, mas a Ilíada eu acho que é muito complexo para a maioria das pessoas. Isso aqui diz mais aos brasileiros do que a Ilíada. Se bem que a Ilíada é muito interessante, mas eu tenho uma Ilíada raríssima, edição raríssima. Essa daqui, os Lusíadas. Então, os Lusíadas é a epopeia dos portugueses de forma grandiosa, fazendo as grandes navegações, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: os portugueses eles estavam fazendo muito mais do que um Elon Musk ou uma NASA fazem hoje em dia. Eles estavam descobrindo um mundo absolutamente novo, a partir de muito poucas referências. Então, as grandes navegações era como ir para Marte hoje, só que de uma maneira muito mais grandiosa, muito mais poderosa, né? Então, aqui também fala sobre a questão da intervenção dos deuses, né? Vênus, Tétis, e é isso, o livro em si, esse livro em si, por que se lê ele todo ano? Porque você consegue ler... E é difícil de ler, hein? Ele não é uma linguagem... Sim, mas você consegue ler... prosa, né? Mas você consegue ler partes dele, você consegue ler partes do livro, você não precisa ler inteiro, e ele traz para você um espírito de exploração, coragem, aventura. Eu acho que esse livro ele traz isso, assim, uma capacidade de refletir sobre o que é a glória, sobre o que é o destino, sobre o que a gente acabou de falar, sobre o que é a autenticidade, sobre o que é fazer algo grandioso a partir de pequenas coisas, sobre o que é se jogar no desconhecido. Eu acho que isso... O lance da fé e da coragem desse livro, para mim, é maravilhoso, assim.
quando eu li, foi algo que me prendeu, assim. O que mais me prendeu foi a coragem dos caras. Eu falei, caralho, os caras... Era tipo mergulhar era tipo mergulhar numa caverna sem... Entrar numa caverna sem lanterna, sem fogo, sem nada. Só eu na acho- fé. Só tateando no escuro, né? eu acho que também traz um resgate, principalmente, como a gente está falando aqui para brasileiros, traz um resgate para os brasileiros, porque a gente acostumou e aprendeu na escola, falar que os portugueses eram ruins, não sei o quê. Esses caras, eles eram como se eles fossem heróis indo para Marte. Imagina um cara que É que verdade. ele se joga e ele está indo para Marte. Eles eram os navegadores mais poderosos do mundo, naquele mundo que já era um mundo grande, então eles eram maiores do que os árabes, maiores do que todas as outras companhias de navegação. Então traz um resgate no sentido também da gente criar autenticidade, se conhecer, que todos nós somos, de certa maneira, descendentes portugueses. Então é também a gente se orgulhar de quem a gente é. Então se a gente tem que se orgulhar de quem a gente é pela origem indígena, eu poderia falar de vários livros ou da origem africana. A gente não pode pensar que os ingleses, os portugueses o português é só piada de português e não sei o quê. Não, lê Ou isso aqui só que você exploradores, né? Só colonialistas, muito pelo contrário. Essa lê história isso aqui para entender o poder que isso tem e como que isso constitui a gênese do que é o verdadeiro Brasil e que a gente se perdeu no caminho. os caras eram admirados, velho. Verdade. Muito bem. E aí, a gente chega no último livro, que eu acho que é um dos livros mais importantes a serem pensados, que é Um Livro para Ler por Toda a Vida. Tá. Aí esse livro para ler por toda a vida, eu não achei ele aqui, mas eu tenho algumas edições interessantes dele, e que tem a ver com a história que eu contei do chinês. E é um livro chinês, tá? Ele chama Tao Te Ching. Foi escrito por um filósofo chinês que chama Lao Tzu, e se escreve Tao, T-A-O, aí separado T, e aí separado Xing, C-H-I-N-G. Xing. Então, ele é um livro que é considerado o livro fundador do taoísmo. Precisa entender um pouco também o que é o taoísmo, né? É uma obra fundamental para entender o que é a China e qual é a filosofia chinesa e por que eles existem como nação há tanto tempo. Tem gente que fala, China, socialismo, comunismo, não sei o quê. Não, se você quer entender a China, você tem que ler Tao Te Ching. Se você quiser entender a vida, você tem que ler Tao Te Ching. Da mesma forma que a República de Platão é um livro fundamental para o ser humano e para o Ocidente, o Tao Te Ching ele é um livro fundamental para a filosofia e para o entendimento do Oriente e do ser humano em si. Os grandes filósofos eles se juntam. Então ele lida com vários aspectos da vida, moral, política, espiritual e da conduta humana, sem misticismo, ele se conecta com todas as grandes filosofias, né? Se conecta com o cristianismo, se conecta com tudo isso. O Tao, ou Dao, né, é um conceito central do Tao, que é como se fosse o caminho, ou o princípio. E aí você tem o Wei, que que numa tradução seria a não ação, ou agir sem agir, que é uma filosofia chinesa e que tem tudo a ver com aquela história que eu contei sobre o milho e o cobre, né? Então, o Wei, W-E-W-E-I, é a não ação, mas a não ação não é a não ação de não fazer nada, é o agir sem agir, que significa maneira espontânea e fluida de como o tal, que é o princípio, se coloca na vida de todo ser humano. Esse é o livro que eu diria que é o fundamental. Só uma perguntinha sobre isso aí. Eu li muito pouco sobre taoísmo, mas eu lembro de ter lido uma vez sobre esse conceito de que o agir sem agir é andar naquela linha branca entre o yin e o yang, né? Que é o caminho certo para a vida. É mais ou menos isso, né? Exato. Existe o yin, existe o ciclo do yin e yang, né? No meio do ciclo tem uma linha branca. Aquela é a linha da vida. O agir sem agir é andar sobre aquela linha. E aí tem todo o conceito muito foda que, particularmente, eu gosto muito. Só que não estudei o suficiente para falar aqui.
Tem um filósofo que ele é contemporâneo, acho que ele está até vivo, que ele é um filósofo croata, que ele criou aquela teoria do flow, F-L-O-W, flow, do fluxo, que hoje em dia a gente vê assim, as pessoas lutando para ter motivação, para não ter ansiedade, para buscar ter algum nível de hiperfoco, e aí a gente fala assim, pô, mas quando você era criança, você estava fazendo, sei lá, a coisa que você mais gostava, não sei o quê. Parece que o espaço-tempo ele se modifica e aquilo que você está fazendo, que você mais gosta, pode parecer tão intenso que você passou muito tempo fazendo aquilo, mas tão efêmero que você passou horas fazendo aquilo, mas pareceu alguns minutos. Então, é um modelo de espaço-tempo que ele não existe, porque o tempo, na verdade, ele é um conceito, mas aí a gente vai entrar num outro lance, né? Ele é um conceito que ele só existe internamente, na nossa mente, ele não existe externamente, né? Mas aí é um outro papo. Veja, a não ação, ela diz respeito também a esse fluxo, o tal é o caminho, né? O princípio, que é a força cósmica fundamental por trás de tudo, é a fonte de ordem. Então, é você pensar que qual é o maior problema hoje do mundo, né? A gente pensar que tudo é caos, né? E a gente fomentar o caos em todos os sentidos, né? Então, quando a gente olha a natureza, a gente vê que é um caos em equilíbrio. Na verdade, o caos ele é só a parte superficial, isso é o tal. Então, o fundamental ele está em equilíbrio. E o Wei é o agir sem agir, que é como que se a gente pudesse trazer para o Ocidente, é como se fosse a teoria do fluxo, do flow, que é quando você faz aquilo tão compenetrado, com tanta paixão. Então, é ter amor, é ter paixão, o fogo da paixão, o amor, né? Desimpedido de que tipo, você vai fazer aquilo, você vai servir aquela missão de todo jeito, independente da paixão ou não, mas ao mesmo tempo você tem também prazer, que tudo isso também está ligado e está totalmente conectado com várias coisas, com ato sexual, com um monte de coisas. Então, é a paixão, é o amor, é o prazer, uma coisa vai se intrincando na outra. Isso cria o flow, né? O fluxo, a ponto de você conseguir fazer aquele andar no limiar entre o yin e o yang, né? Vamos dizer assim, e que faz com que você tenha o senso de missão, de estar cumprindo a missão e de que essa missão nunca vai ser cumprida, né? Então, ars longa, vida breve, né? Arte é longa, a vida é breve. Cara, muito, muito, muito foda, muito foda. Cara, muito excepcional, cara. Excepcional. Que aula. Eu aprendi muito aqui hoje, hein? Aprendi muito, que aula, que aula. Claro, a gente tem que te agradecer muito, tá? Pra sua presença aqui, por você ter despejado aí todo o seu conhecimento, muito honrado, muito feliz de você ter topado isso com a gente. Você que está assistindo até agora, não se esquece, deixa o like, comenta aí, compartilha com outras pessoas. Você que vai fazer corte, espere 24 horas para postar os cortes, isso é padrão, tá? A gente tem que agradecer muito o Cláudio. Roberto, pode fazer as considerações finais para a gente? Sem dúvida, Cláudio. De novo, muita honra, muito obrigado por ter aceitado, por ter você conosco. E eu já quero deixar antecipado o convite para outras sessões. A gente elege diferentes assuntos, porque, sem dúvida, a qualidade, o nível da conversa com você é fora do comum. É fora do comum e, sobretudo, um aprendizado. Eu quero já confessar aqui que eu tive mais uma aula do que uma conversa. Um bate-papo, concordo. Muito legal, muito legal. Então, mais uma vez, obrigado. E, de novo, só reforçando a turma aí, curte o vídeo, compartilha com mais pessoas aí que certamente precisam ouvir essa conversa e até o nosso próximo podcast, que vai ser agora no dia e horário. Vamos divulgar. Vamos divulgar. Só uma coisinha, Cláudio, você quer compartilhar sua rede social, compartilhar algum contato, falar o seu e-mail para quem quiser entrar em contato com você? Pode ser Instagram, meu nome, Cláudio Thiago com TH, Cláudio Thiago. Vão entrar lá, vão ver que está fechado por enquanto, porque estava entrando muito árabe esquisito, uma galera, uns chineses estranhos e tal, eu fechei por enquanto, mas depois eu abro. Cláudio Thiago, @ Cláudio Thiago, só isso. Maravilha. Vou colocar para seguir lá. Cara, muito obrigado. E assim encerramos o nosso 4º episódio de Tudo é Cop. Espero que você tenha anotado, porque isso aqui foi uma aula, uma maravilhosa aula. Bom,
ficamos assim, e o próximo podcast temos uma convidada. Será a primeira mulher, né, a ser convidada a esse podcast. O papo vai render bastante também, tenho fé nisso. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado e até o nosso próximo podcast. Valeu, Tchau, Claudio. tchau. Valeu, Valeu. pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado.